Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. A partir dessa aula, vamos falar sobre os fatores evolutivos. Mas primeiro, vocês sabem o que são fatores evolutivos? Bom, os fatores evolutivos são vários processos que geram as variações entre os indivíduos de uma mesma espécie. Nessa aula, nós vamos falar sobre um processo muito importante que cria a variabilidade genética. Vocês sabem que processo é esse? Um processo muito importante que cria a variabilidade genética e que nós vamos falar nessa aula é a mutação. A mutação pode ser cromossômica quando acontecem alterações na forma ou no número de cromossomos e também pode ser gênica. Nessa aula, nós vamos falar sobre a mutação gênica. Bom, para falar de mutação, nós temos que lembrar aqui a estrutura do nosso material genético. Então, só para relembrar, estou representando aqui um DNA e nós já vimos que o DNA é composto por vários nucleotídeos. E esses nucleotídeos apresentam bases nitrogenadas. E vocês lembram quais são essas bases nitrogenadas? Bom, existem 4 tipos de bases nitrogenadas diferentes. E lembrando, as 4 bases nitrogenadas são adenina, timina, guanina e citosina. E essas bases se ligam de maneira específica. A adenina se liga com a timina, enquanto que a guanina se liga com a citosina. Então, pessoal, representei aqui um DNA com alguns pares de bases nitrogenadas. Mas a nossa aula é sobre mutação. E o que é mutação? Bom, a mutação é uma alteração hereditária na sequência dessas bases nitrogenadas. A mutação pode acontecer quando um par de base é substituído por um outro par. Por exemplo, esse C e esse G são substituídos por um AT, ou quando acontece deleção de uma base nitrogenada, ou então a adição de novos pares. As mutações podem acontecer de forma espontânea durante o processo de replicação, mas elas podem ser induzidas por fatores externos, por exemplo, pela radiação ionizante ou por substâncias químicas. E nós chamamos esses agentes de agentes mutagênicos. E as mutações, pessoal, acontecem ao acaso. Nós não conseguimos controlar esses processos. Mas o que acontece depois de uma mutação? Depois que acontece a mutação, surge um novo alelo, que é um alelo mutante. E este novo alelo pode determinar novas características entre os indivíduos de uma mesma espécie. E aqui nós temos 2 possibilidades para esse alelo mutante. Quais são essas possibilidades? Se esse novo alelo conferir uma característica vantajosa, os seus portadores terão maiores chances de sobreviver. Eles então vão ser selecionados pela seleção natural, vão começar a se reproduzir e essa nova característica, que é favorável, vai ser passada para os descendentes. Mas se por um outro lado, esse alelo conferir uma característica negativa, uma característica deletéria, ele tende a desaparecer dessa população. Isso porque os indivíduos portadores desse alelo serão eliminados pela seleção natural. E além de ser ao acaso, a mutação também é um processo muito raro. Aqui vamos lembrar que o DNA apresenta um sistema de correção para poder evitar o aparecimento dessas mutações, principalmente dessas mutações negativas. E para vocês terem uma ideia, como uma alteração no par de bases pode criar um problema sério, nós vamos analisar aqui a mutação que acontece no caso da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética hereditária. Os indivíduos que têm essa doença, pessoal, apresentam as hemácias em forma de foice. E isso acontece por causa de uma mutação. Aqui eu já representei o gene que vai codificar
A hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína que está na hemácia. Nesse gene, nós temos uma sequência GAG que vai se ligar a CTA. E essa trinca de bases vai determinar a entrada de um aminoácido específico, que é o ácido glutâmico. Vocês podem ver mais sobre a síntese de proteínas nas nossas aulas de genética. Para essa aula, eu só quero falar sobre as mutações. Então, como estamos falando de mutação, por algum motivo, o par AT pode ser substituído pelo par TA. Essa pequena diferença na sequência das bases vai determinar a entrada de um outro aminoácido. E qual aminoácido é esse? O aminoácido que agora vai ser codificado é a valina. E essa pequena diferença é responsável pela formação de uma hemoglobina com a cadeia alterada. E as hemácias portadoras dessa hemoglobina alterada vão ficar em forma de foice. E isso vai caracterizar a anemia falciforme. Então, pessoal, olhem só. Essa alteração aqui na sequência das bases determinou a entrada de um novo aminoácido e a formação de uma proteína diferente. Isso tudo por causa da mutação. Então, aí eu pergunto, por que a mutação gera variação de características nos indivíduos de uma população? Porque a mutação cria um novo alelo. E esse novo alelo poderá ou não ser selecionado através da seleção natural. Então é isso, terminamos por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre um outro fator evolutivo, que é a recombinação. Te espero lá, até mais!